Olá pessoal, tudo bem com vocês? Alunos dos 8º anos, A, B e C, João Batista Ribeiro, de Agudos, aqui é a professora Rose Mariano. Nós vamos falar um pouquinho hoje de decimal exato, transformar decimal exato em fração e depois transformar as dízimas periódicas em fração, ou seja, achar a fração geratriz da dízima periódica. Vocês são alunos da professora Anne e aqui eu vou dar uma explicaçãozinha, ajudar vocês a entenderem esse assunto e realizarem mais atividades com a professora Anne, ok? Então, para transformar decimal exato em fração é fácil. O decimal exato são esses números que têm uma quantidade finita de casas depois da vírgula. Por exemplo, você está vendo aqui 0,6, né? Ou 6 décimos, 0,25, 25 centésimos. Aqui 2,64 e assim por diante. Tem uma quantidade finita de casas após a vírgula. Esse aqui é bem facinho de transformar em fração, ou seja, achar a fração que gerou esse decimal exato. Você copia o número sem a vírgula, sem o zero à esquerda. O que tem aqui? Uma casinha, né? Então, você já coloca o número 1 e conta uma casa após a vírgula, um zero. Então, você vai ter o quê? 6 décimos. Se eu dividir 6 por 10, é claro que vai gerar 0,6. Mas a gente busca sempre o que a gente chama de fração irredutível. Ou seja, vamos simplificar o máximo que a gente puder. Aqui, os dois números são divididos por 2, porque são pares. Na hora que você divide, você fica com 3 quintos. Então, se você pegar numa calculadorinha, divide aí 3 por 5, que você vai verificar que realmente dá 0,6 ou 0,6, tá? Na letra B, você tem 0,25. Então, você copia o número, sem a vírgula, sem o zero à esquerda, põe 1 no denominador, né? E observe que tem duas casas após a vírgula. Então, você coloca 2 zeros aqui. É 25 centésimos, né? Aí você simplifica. Aqui, terminou em 5 e 0, dá para simplificar por 5. Né? Aqui, o máximo divisor comum é o 25. Se quiser simplificar direto por 25, você vai obter 1/4. Tá? 25 por 25 dá 1, 100 por 25 dá 4. Então, 25 centésimos ou 1 dividido por 4, como se fosse uma moeda, né? Você separasse uma moeda de R$1, aí você trocasse por moedinhas de 25 centavos, tá? Seriam 4 moedinhas de 25. Aqui, na letra C, você tem 2,64, então você vai copiar o número 264, quer dizer, um número sem a vírgula, colocar 1 no denominador, verificamos também que tem duas casas após a vírgula, colocamos 2 zeros. Esse número, claro que vai gerar esse decimal, né? Mas aqui, ó, por ser par, a gente já sabe que é divisível por 2. Então, vamos começar simplificando por 2, que é uma boa. Você vai obter 132 e o denominador 50. Mas ainda é par, né? Então, você ainda consegue dividir mais um pouquinho. Vamos dividir novamente por 2, né? Aí, você vai obter 66 sobre 25, né? 66, 25A. Que não dá mais para simplificar, então qualquer uma dessas três frações são frações equivalentes, a gente fala. Elas geram esse número aqui decimal, tá? Você pode testar na sua calculadora. Vamos fazer só mais um desses para a gente começar a parte de dízima. Mais um decimal exato, com 3 casas após a vírgula, você tem 1.258, põe um 1 no denominador, 1, 2, 3. Então, aqui, 1.258 milésimos, né, sobre 1000. Esse aqui também é par, você vai lá, sempre que é par a gente já pensa, né, vamos dividir por 2 que já ajuda. Aí na hora que você simplifica, ele fica 629 dividido por 500. Aqui já não tem divisor comum, né, o 500 e o 629, você pode deixar por aí mesmo e verificar na calculadora que isso dá certinho, ok? Agora vamos para outra parte, que é a transformação da dízima periódica em fração, que a gente chama de buscar a fração geratriz da dízima periódica, certo? Então, aqui é uma dízima. O que é a dízima? Quando você divide uma fração, numerador pelo denominador,
e fica repetindo, né? Esse aqui é chamado período. Então, aqui o período é 3, aqui o período é 6, ou tal. Aquele que fica repetindo infinitamente. Aí, como que você transforma? Existem algumas práticas aí mais difíceis, né? Aqui é uma forma mais fácil, a gente diz assim, modo prático de achar, né, a dízima, a fração geratriz da dízima periódica, que é o seguinte: você copia o número escrevendo assim, ó, ele na sua forma simplificada. Quem está repetindo é o 3, então você escreve na forma simplificada com esse tracinho em cima do 3. Aí, você vai fazer o seguinte, na próxima parte. Você copia o número, sem a vírgula, sem zero à esquerda, sem esse tracinho, e subtrai quem está na frente desse que tem o tracinho. No caso que é zero, não vai fazer diferença, né? Mas em outros não dá diferença aí. Aí, o seguinte, o que você faz? Esse número que está embaixo da barrinha aqui, ó, ele gera no denominador um 9. Então, as dízimas, elas provêm de frações que começam com o denominador sempre 9, 99, 999, 90, 990, esse tipo só de número, né? Aí você fala, mas só fica, então, denominador desse tipo nas dízimas? Não, porque você pode obter frações equivalentes. Na hora que você simplifica, algumas não para simplificar, né? Aí, na hora que você simplifica a fração, ela vai gerar um outro denominador. Aqui, por exemplo, apareceu um denominador 3. Então, quem que gera a fração 0,333? É só você dividir 1 por 3. Pode testar na sua calculadora, ela vai aparecer isso. Já na letra B, 1,6666. O que acontece? Você vai escrever na sua forma simplificada 1,6 com essa barrinha em cima do 6. Vai copiar o número sem a vírgula, sem a barrinha, tal. É o número 16 que você forma ali. Você vai subtrair sempre tudo que está na frente desse que tem a barrinha, que é o período. No caso aqui é o 1, então 16 tira 1. Tá? No denominador, tem um algarismo só, né? Um só embaixo da barrinha, que é o período. Então também é um 9 aqui. O que acontece? Vamos ficar com 15 nonos. Se eu dividir 15 por 9, com certeza dá 1,6666 e tal. Mas essa fração ainda dá para simplificar um pouquinho. Então, eu vou ficar com 5 terços. A fração irredutível que a gente fala, aquela que não dá para simplificar mais, que gera a dízima 1666 é 5 terços, ok? Mais um exemplo, aqui 0,54. 0,54 está repetindo, então o período é 54. O que você vai fazer? Copia o número sem a barrinha, sem vírgula, né? Zero à esquerda e tal. E subtrai quem está na frente da barra. No caso aqui é zero, não vai fazer diferença, mas a técnica é essa. Aí você vai olhar, embaixo da barrinha agora, tem, em vez de um algarismo, quem está repetindo são 2, é 54, 54, 54. Então vai gerar no denominador o 99, ó, 1, 2, 9, 9. 54 dividido por 99 já vai gerar esse número, 0, 54, 54, 54, tarará. Só que esse aqui também dá para a gente simplificar um pouco, né? A gente vai perceber que esses dois números são divisíveis por 9. Então, na hora que você simplifica por 9 em cima dá 6, no denominador dá 11. Essa fração 6 sobre 11, pode fazer, testar na sua calculadora, você vai ver que vai dar certinho, tá? Essa dízima periódica. Bom, essas que eu expliquei aqui em cima são chamadas dízimas simples. Por quê? Porque o período, aquele algarismo que começa a repetir, começa logo após a vírgula. Agora, tem alguns que, antes de começar a repetir, tem outros algarismos. Vamos supor, aqui tem 2, aqui tem 3, 3, pode ter, sei lá, 4, 9, alguma coisa assim, antes de começar a repetir, né? Então, essa é chamada dízima composta. Para a dízima composta, o que a gente vai trabalhar? A gente vai fazer o seguinte, mesmo jeitão, o começo. Copia 123, que é o número aqui, ó. Isso aqui, ó, 1,2333. 1,23 barrinha no 3 só, porque é o 3 que está repetindo infinitamente. 123, aí você vai tirar o número que forma antes aqui. No caso é o 12, né? Antes desse que tem a barrinha, você pega e dá para formar o número 12. Aí você põe o 9. O que acontece? Embaixo desse que tem a barrinha, tem um algarismo só, gera o 9.
E antes desse que tem a barrinha, só que após a vírgula. Você tá vendo esse cara aqui, ó? Esse aqui gera um zero, tá? Então, essa que é a diferença da composta e da simples. A simples só é gerada por 999, 999 e assim por diante. E a composta, esse que está aqui na frente vai gerando zero aqui, ó, após o 9. Então, é 90. Na hora que eu faço essa diferença aqui, vai dar 111, certo? 111 dividido por 90. Se eu fizer esse cálculo, já vai gerar a dízima. Pode conferir na calculadora. Mas, se eu simplificar, isso aqui dá para simplificar por 3, tá? Esse número de cima aqui, o numerador vai dar 37 e o de baixo vai dar 30. Então, 37, se dividir por 30, também gera, tá? Esse número aqui, 1,2333 e tal. E, por último, esse aqui, 133,555 e tal. Vou copiar o número, quem que é? 1335, tá? Aí, vamos subtrair esses carinhas que estão aqui na frente. Quem que vai formar? 133, tá? Pode ser qualquer valor aqui. Aqui repetiu 33, poderia ser 34, 59, qualquer algarismo aqui. Forma o número, bota ele aqui. Aí você coloca embaixo da barrinha quantos tem? Um só, então tá gerando 9. Antes da barrinha e após a vírgula, quem que tem? Tem 2, tem o 3 e o 3, tem 2 algarismos. Então, vai gerar 2 zerinhos aqui, ó. Esses 2 geram esses 2 zeros. Aí, o que acontece? Faz a diferença, dá 1.202. E o denominador é 900. Se eu fizer esse cálculo, né, dividir, já vou obter aquela dízima, você vai comprovar. Mas aqui, como é par, né, já vamos dividir aqui por 2, aí forma 601, dividido por 450. Então, são frações equivalentes que geram o mesmo, tá bom? O mesmo valor aqui. Então, gente, uma dica aí para vocês, né? Uma aulinha curtinha, mas para ajudar você transformar tanto decimal exato em fração, como calcular a fração geratriz da dízima periódica. Espero ter ajudado e estudem. E qualquer coisa a gente está à disposição aqui para ajudar sempre, tá? Um abraço da professora Rose Mariano e da professora Anne. Tchau!